Em 2024 tem muita notícia boa e hoje tem estreia aqui no Mercado e Companhia. É o quadro Raio-X da Pecuária, que vai trazer o que está sendo discutido de mais importante no setor, além de novidades e dicas de manejo nutricional e de saúde animal. E o tema de hoje é Pecuária 4.0. A Pecuária 4.0, que nada mais é do que a aplicação de soluções tecnológicas no campo, já é conhecida e faz parte da realidade de muitos produtores, trazendo mais agilidade e inovação para a lida com o gado. A ideia é promissora, mas encontra alguns desafios na hora da implementação. E quem conversa comigo sobre esse assunto é o médico veterinário Alexandre Camargo Costa. Alexandre, obrigada aqui pela sua presença, aqui sua participação neste primeiro quadro, né, Raio-X da Pecuária. Vamos ter muitos, vai ser muito interessante. Bem-vindo. Eu que agradeço a oportunidade, Priscila. Uma satisfação e uma honra estar participando desse primeiro. A gente aqui agradece. Eu queria que você começasse a nossa conversa explicando quais são as principais tecnologias que existem dentro da Pecuária 4.0 e como é que elas são aplicadas. Esse termo tem sido utilizado para várias tecnologias que foram sendo desenvolvidas e aprimoradas ao longo dos anos. Então, isso você parte desde genética, melhorias em genética, melhorias em manejo, nutrição, parte de sanidade. Então, são vários elementos. E junto você tem algumas tecnologias que melhora muito mais cada uma delas, a eficiência de cada uma delas. Então, você tem, por exemplo, melhoria em manejo. Você tem vários programas hoje em dia, softwares especializadíssimos nesse setor, né? Então, você tem um programa, né? um software que faz todo o gerenciamento desse rebanho. Então, você tinha antigamente os técnicos utilizando cadernos, planilhas. Então, hoje em dia, você tem softwares especializados e que foram ajustados de acordo com a realidade daquela região, né, daquela indústria realmente ali, né? E que cruzam muitas informações, né? Que isso é um grande benefício também que a tecnologia traz. Agora, queria que você falasse também quais são esses benefícios outros que o pecuarista ele pode implementar com inovação. Inovação sempre traz aí até um aumento de rentabilidade. A tecnologia ela melhora o desempenho, né, do produtor, a rentabilidade. Eu queria que você me desse alguns exemplos disso, bem práticos aqui para a nossa audiência. Perfeito. Então, você tem a melhoria da rentabilidade, então você vai ter principalmente redução de custos na manutenção desse rebanho. Então, um deles seria na parte de alimentação, por exemplo. Então, você tem um melhor manejo do rebanho e também da parte do pasto. Então, você tem um pasto muito melhor adequado às necessidades desse animal. Você tem a parte de suplementação nutricional também, então uma formulação de precisão muito mais adequada às necessidades daquele rebanho. Então, de acordo com a raça do animal, com a idade de cada animal. Então, você tem, por exemplo, aqueles brincos que se utilizavam antigamente, que era simplesmente para identificar o número do animal. Hoje ele tem uma tecnologia muito maior, que ele faz várias identificações do animal, até o bem-estar do próprio animal. Então, você sabe quanto cada animal está se alimentando, período, você sabe todo, você consegue ter um monitoramento total e individual desse rebanho. Você tem uso de drones, você tem uso de câmeras com inteligência artificial que consegue estar identificando, monitorando todo o acesso desses animais ao coxo. Você sabe identificar os horários, você sabe identificar se o coxo está com a condição adequada de alimentos. Então, são vários monitoramentos. E isso, do início, realmente era muito caro, mas com a introdução de mais empresas, né, principalmente startups, empresas menores, empresas mais localizadas próximas a esses produtores,
você tem uma redução de custo e uma adequação muito mais próxima à necessidade desse produtor. Então, a propriedade está sendo monitorada 24 horas e com auxílio dessas empresas, né, que estão desenvolvendo essa tecnologia, aprimorando a cada dia. O brinco, então, que só identificava o número do animal, agora passa a ser um raio-x daquele animal com muitas informações que ajudam até você considerar o rebanho como um todo. Agora, falando dos desafios, né? A gente sabe que esses rebanhos estão espalhados por todo o Brasil e, às vezes, existe a questão da conectividade. Você acha que este é um empecilho? Além desse, quais são os outros? Eu acho que esse foi um grande empecilho até algum tempo atrás. Agora, com o início da internet do 5G e com a internet via satélite, isso tem favorecido muito a difusão desse tipo de tecnologia. Então, o acesso ficou muito mais fácil e também muito mais barato, né? Então, antigamente, você tinha uma propriedade que tinha internet, acesso à internet somente na sede. Hoje, qualquer galpão que você tiver na propriedade, você pode ter acesso à internet. Então, basta você instalar uma antena e você ter acesso à internet, por exemplo, via satélite. E o custo está muito mais acessível, até mesmo em propriedades pequenas. Então, realmente, esse foi um desafio até um tempo atrás, de estar chegando ao produtor, mas isso realmente, de um tempo para trás, facilitou bastante. E como eu comentei, por ter mais empresas no mercado, e principalmente empresas que estão iniciando, empresas com baixo capital, que têm um baixo custo da implementação. Então, sempre quando você tem mais pessoas entrando e acessando essa tecnologia, você tem uma redução normal do custo de acesso. Então, eu posso dizer que hoje em dia, até mesmo produtores menores, sem muitos recursos, já podem ter acesso a muitas dessas tecnologias. Tá certo, aumento de tecnologia, maior conectividade e aí aumento de produtividade. Obrigada aqui pela sua participação e uma excelente tarde. Eu que agradeço, Priscila. Muito obrigado.